Imagine a cena. Você entra em um ambiente cheio de pessoas. Conversas acontecendo e risadas altas, gente distraída em seus próprios mundos. Mas, de repente, você sente um olhar atravessando o espaço. Quando vira o rosto, por um instante, o tempo parece parar e ali está a pessoa, justamente aquela que jurou ter te esquecido. Que fez questão de seguir outro caminho, que talvez até esteja em outro relacionamento, não consegue evitar. Os olhos dela pousaram em você. E, mesmo que tenha desviado rápido, o estrago já estava feito. O silêncio do olhar diz muito mais do que qualquer palavra poderia dizer. Esse é o tipo de detalhe que muitos ignoram, mas que revela a verdade escondida. Porque superar alguém não é apenas seguir em frente. Superar é conseguir olhar para essa pessoa sem sentir nada, sem precisar controlar os gestos, sem precisar disfarçar o impacto da presença dela. E quando isso não acontece, pequenos sinais começam a escapar, um olhar prolongado, um silêncio constrangedor, uma reação desproporcional. São rastros deixados pelo coração, que a mente não consegue apagar. Hoje, eu quero abrir seus olhos para isso. Porque se você já se perguntou se aquela pessoa realmente te esqueceu, a resposta pode estar justamente nesses detalhes que parecem banais, mas carregam verdades profundas. E o primeiro sinal é talvez o mais difícil de esconder, o olhar. Pense na última vez que você cruzou com essa pessoa. Ela fingiu não ver? Virou o rosto rápido demais, como se estivesse totalmente distraída, pois é justamente aí que mora a entrega. O olhar que tenta fugir é o mesmo olhar que denuncia. Porque, se não existisse nada, não haveria necessidade de desviar. O olhar neutro não sente incômodo. Mas o olhar que foge carrega um peso, o de não conseguir encarar a lembrança viva que você representa. Agora, o detalhe mais revelador não é o desvio, é o retorno. Porque, quando ela acha que você não está olhando, os olhos dela sempre voltam a procurar os seus. É aquela rápida espiada, aquele instante em que parece medir a sua reação. Observar se você está feliz, ou até tentar decifrar se você ainda sente algo também. É como se os olhos traíssem a boca, gritando em silêncio: "Eu ainda não consegui te apagar." E aqui está o ponto crucial. Quem já superou não precisa observar, nem evitar. Quem superou pode olhar nos seus olhos sem medo, sem tensão, sem segredos. Mas quem não superou vive nesse conflito interno, tenta negar com o corpo o que a alma insiste em sentir. Por isso, toda vez que você percebe esse jogo de olhares, entenda, não é apenas curiosidade. É a marca invisível de alguém que ainda não conseguiu se libertar de você. Imagine a cena, um grupo de amigos reunidos, todos falando sobre novidades, lembranças antigas, acontecimentos do dia. De repente, alguém solta o seu nome no meio da conversa. O clima segue leve, mas você repara em algo estranho. Essa pessoa, justamente a que deveria estar indiferente, se cala. O sorriso que estava no rosto dela desaparece por alguns segundos, os olhos desviam e a postura muda. Não é preciso dizer nada, porque o silêncio já falou por si. Esse silêncio não é casual. Ele nasce de dentro como um reflexo automático para evitar que a verdade transborde. Quem realmente superou consegue falar do passado sem dor, sem incômodo, sem receio. Mas quem não superou sente que cada palavra pode abrir uma ferida que ainda não cicatrizou. É como se pronunciar o seu nome fosse um gatilho capaz de trazer de volta memórias que ela tenta enterrar a qualquer custo. O mais curioso é que esse silêncio pode vir disfarçado. Às vezes, a pessoa muda de assunto de forma sutil, tenta soltar uma risada forçada, ou até faz piada para mascarar o incômodo. Mas, no fundo, o esforço em esconder só prova o contrário. Você ainda ocupa espaço dentro dela. Porque quando alguém não tem mais nada a perder, fala de você com naturalidade. Mas quando a simples menção ao seu nome paralisa ou provoca reações exageradas, a verdade é clara: essa pessoa nunca conseguiu te superar. Imagine que vocês estão em uma roda de conversa. Alguém fala sobre uma viagem, um restaurante, ou até comenta sobre uma característica qualquer de outra pessoa. E, do nada, essa pessoa que já te esqueceu solta uma frase aparentemente inocente. Isso me lembra alguém que eu conhecia. Ela não diz o seu nome, não entrega de forma explícita, mas foque, sabe? Porque o tom muda, o olhar se perde por um instante e a memória dela corre direto até você. Esse tipo de comparação é uma das provas mais sutis de que você continua sendo referência. Mesmo que tente mascarar,
A mente dela ainda usa você como medida para avaliar outras experiências, outras pessoas, até outros relacionamentos. É como se, em silêncio, você ainda ocupasse o papel de parâmetro emocional. Quem realmente superou não compara, porque simplesmente não sente necessidade de revisitar o passado. Mas quem não superou transforma cada detalhe em uma lembrança disfarçada. E o mais revelador é quando essa comparação vem carregada de emoção. Pode ser uma crítica velada, como se quisesse diminuir o que vocês viveram para provar para si mesma que tá bem. Ou pode ser uma lembrança nostálgica, dita de forma quase involuntária, que revela carinho e saudade escondida. Em ambos os casos, o recado é o mesmo, a vida dela seguiu em frente no papel. Mas o coração ainda continua amarrado ao que vocês viveram. Quando alguém realmente vira a página, as redes sociais viram apenas mais um detalhe da vida. Mas quando não te superou, elas se transformam em um campo minado de sinais. É aquela curtida em um post antigo, quase enterrado no tempo. É a visualização rápida de um story que mal ficou no ar e já foi notada. É a ausência calculada de interação, como se o esforço em parecer indiferente fosse, na verdade, a prova mais clara de que ainda existe interesse. As redes viram um espelho do que ela não consegue dizer em voz alta. Cada clique escondido é uma confissão silenciosa. Cada visita repentina ao seu perfil é um retorno ao passado, travestido de curiosidade. E até o sumiço repentino, depois de deixar rastros, diz muito, é como alguém que pisa em falso e tenta, desesperadamente, apagar as pegadas. Mas você já viu, você já sabe. Porque a verdade é simples, quem superou não precisa acompanhar seus passos virtuais. Não sente a necessidade de espiar sua vida à distância. Mas quem não superou transforma a tela do celular em uma janela secreta para o seu mundo. Mesmo de longe, mesmo em silêncio, ainda procura uma conexão. E, no fundo, o que está por trás disso não é apenas curiosidade, é o medo de te perder de vez para o futuro que não a inclui. Existem reações que falam mais do que palavras. Você já percebeu como algumas pessoas mudam completamente quando seu nome aparece? É quase automático. O corpo denuncia antes mesmo que a mente consiga controlar. O tom de voz se altera, a expressão fica tensa, o riso que era espontâneo se transforma em algo forçado. Essa mudança brusca não é acaso, é sintoma. É o coração reagindo a algo que ainda não foi cicatrizado. E aqui está a chave, a intensidade. Porque quem já superou não se abala, não se incomoda, não precisa provar nada. Mas quem não superou vive no extremo, ou demonstra uma frieza calculada, quase teatral. Ou deixa escapar uma emoção forte demais, seja nervosismo, irritação ou até uma alegria contida que ela não consegue disfarçar, é sempre muito. Muito distante ou muito afetada. Nunca neutra. Essa reação exagerada é, na verdade, um reflexo do conflito interno, a mente querendo passar a imagem de desapego, mas o corpo e as emoções gritando a verdade. Porque quando você já não significa nada, o seu nome é só mais um som. Mas quando ainda existe algo, cada menção é um terremoto silencioso que sacode tudo por dentro. As palavras têm uma força estranha, quanto mais alguém tenta escondê-las, mais elas revelam. E nada entrega tanto uma mente que ainda não te superou quanto aquelas frases soltas, aparentemente inocentes, mas carregadas de intenção. São as indiretas publicadas em redes sociais, os comentários com duplo sentido. A brincadeira que parece casual, mas que atinge exatamente você. Essas indiretas funcionam como pequenos recados cifrados. Não são declarações abertas, porque isso exigiria coragem e exposição, mas também não são neutras, porque vêm impregnadas de emoção. É o meio termo perfeito para aliviar a pressão interna sem assumir a verdade. Quem já seguiu em frente não precisa mandar mensagens ocultas ao vento. Mas quem ainda sente precisa desse escape, cutucar você sem parecer que é com você. E o detalhe mais revelador é a frequência. Quando uma pessoa realmente se liberta, não existe espaço para gastar energia com insinuações. Mas quando nunca conseguiu superar, cada indireta se torna uma confissão camuflada. Eu ainda penso em você. Eu ainda te observo. Eu ainda não consegui deixar isso morrer. Por trás das palavras vagas, o coração fala mais alto do que qualquer disfarce. Quando alguém realmente superou, a sua vida deixa de ser pauta. Não existe mais a necessidade de saber onde você anda, com quem você fala ou como está vivendo. Mas quando não conseguiu te superar, a curiosidade vira um vício disfarçado.
não pergunta diretamente a você, porque isso revelaria demais. Então, busca atalhos, pergunta a amigos em comum, solta comentários aparentemente inocentes ou presta atenção exagerada em qualquer detalhe que surge sobre você. É aquele tipo de interesse que se apresenta como simples curiosidade, mas tem uma raiz muito mais profunda. Porque ninguém gasta energia tentando descobrir sobre alguém que já não importa. O fato de querer saber sobre sua rotina, seus relacionamentos ou até suas pequenas conquistas é um sinal claro de que você ainda ocupa espaço mental e emocional demais. O tempo tem um poder curioso. Ele pode apagar detalhes banais, mas nunca consegue enterrar aquilo que foi marcante. E quando alguém não te superou, as lembranças insistem em voltar, mesmo que de forma disfarçada. É quando essa pessoa menciona uma música aparentemente ao acaso, mas que foi a trilha sonora de um momento entre vocês. É quando aparece em um lugar que vocês frequentavam juntos, como se fosse coincidência. Ou quando conta uma história em que, sem perceber, revive trechos daquilo que viveram. Essas lembranças não são acidentais. Elas funcionam como pequenos lapsos de memória que escapam da tentativa de controle. Quem já seguiu em frente fala do passado sem emoção, quase como quem lembra de uma velha foto guardada na gaveta. Mas quem não superou revive o passado como se ele ainda estivesse acontecendo. Cada referência é carregada de sentimento, como se fosse impossível fechar essa porta de vez. E o mais marcante é que, muitas vezes, ela própria não percebe o quanto se entrega nesses momentos. A lembrança surge como um reflexo natural, sem cálculo, sem máscara. Mas para quem observa de fora, fica claro, o passado ainda está vivo demais. É como uma cicatriz que não fecha, insistindo em sangrar toda vez que algo toca naquele ponto. Porque a verdade é simples, quando alguém revive constantemente o que viveram, não é memória. É saudade que ainda não encontrou descanso. O ciúme é uma das emoções mais difíceis de disfarçar. Ele se infiltra no olhar, nos pequenos gestos que parecem inofensivos, mas carregam um peso invisível. Quando alguém não te superou, basta ouvir que você está se aproximando de outra pessoa para o corpo dela reagir. Talvez ela faça uma crítica sutil, tentando parecer desinteressada. Talvez force um riso, como se aquilo não tivesse importância. Ou às vezes, se fecha em silêncio, sem saber como mascarar o incômodo. Esse ciúme, no fundo, é uma confissão. É a prova de que, apesar de qualquer discurso de indiferença, você ainda ocupa um espaço emocional que não foi cedido a mais ninguém. Quem realmente superou não se abala ao ouvir sobre a sua vida afetiva, porque já não existe vínculo. Mas quem não conseguiu seguir em frente sente como se cada nova história só fosse uma ameaça. Como se ainda tivesse algum direito sobre você. E o mais revelador é que esse ciúme aparece até em situações pequenas. Às vezes, basta ver uma foto sua sorrindo, ouvir que você está bem ou notar que outra pessoa desperta seu interesse. O coração dela acusa o golpe, e por mais que tente esconder, o desconforto transborda. Porque a verdade é dura. Se a felicidade que você constrói incomoda, é porque a ferida dela ainda está aberta. No fim, todos esses sinais apontam para a mesma verdade. Superar alguém não é simples. É fácil dizer que já passou, mas o corpo, os gestos, as reações e até o silêncio acabam entregando aquilo que a boca não ousa confessar. Porque quando ainda existe um laço invisível, ele aparece nos detalhes mais banais. Um olhar que insiste em voltar. Uma lembrança que ressurge, um ciúme escondido, ou até a necessidade de provar que está feliz sem você. A grande questão é, você percebeu quantos desses sinais essa pessoa já te mostrou? Talvez agora faça sentido tudo aquilo que parecia estranho, confuso ou contraditório. E talvez a pergunta que você precisa se fazer não seja apenas se ela nunca te superou, mas se, no fundo, você também conseguiu superá-la. Então me conta, desses sinais que eu revelei aqui, qual foi o mais claro que você já viveu na pele? Deixe seu comentário. Quero saber até onde essa história bateu dentro de você.